Olá, bom dia, yogis e yoginis, professores de yoga, sejam bem-vindos. Aqui eu falo para você que é professora de yoga, né? O que você pode fazer para aprimorar suas aulas, aumentar o seu repertório e potencializar a transformação dos seus alunos com a prática de yoga. Eu sou a Vivian Cunha, né? Quarta e sextas, às 9 da manhã, eu tô aqui na live. Então, né, fica o convite para participar. As lives ficam gravadas também no Instagram, no YouTube, no Facebook. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre qual seria quais são, né, uma sugestão, né, de uma das melhores formas de como conduzir os asanas. Então, às vezes eu ouço essa questão, né, de conduzir os asanas, né, se esse lugar do professor, da professora conduzir os asanas tendo que estar no tapetinho, né? Então, é interessante, né, a gente pensar nessa diferença de conduzir os asanas e de demonstrar os asanas, né? Tem, na verdade, uma diferença entre esses dois aspectos de guiar a prática, né? A questão dos asanas. Quando a gente conduz os asanas, a gente está falando sobre as instruções, né? Como a gente ordena o que a gente está falando, que tipo de informação a gente está entregando para os alunos. Então, a condução é aquele passo a passo do que fazer, né? O que dizer, como orientar e como ordenar essas informações. A demonstração dos asanas é mais a questão da gente estar, enquanto a gente está dando as instruções, estar ali demonstrando o que a gente está fazendo, demonstrando o asana que a gente está instruindo, que a gente está conduzindo. Então, existe a necessidade de demonstrar e conduzir sempre ao mesmo tempo? Não existe essa necessidade, né? Vão ter diversas ocasiões em que é interessante, sim, a gente demonstrar os asanas. Por exemplo, demonstrar os asanas, né? Ou seja, praticar o asana enquanto está ensinando é interessante quando tem pessoas que nunca praticaram yoga, né? Pessoas que estão iniciando e não têm ideia, né, do que é um cachorro olhando para baixo, né? O que é um shavasana, o que é uma postura da criança, não tem a menor ideia, está aprendendo ainda. Talvez seja assim mais necessário estar no tapetinho, praticando as posturas, né? Executando os asanas, para que esses alunos tenham uma ideia do que é a prática daqueles asanas, né? Do que se trata. Então, talvez seja assim mais necessário estar no tapetinho nesses momentos. Por exemplo, outra situação seria quando você ensina um asana que talvez você nunca tenha ensinado para os seus alunos, né, que seja algo novo, ou até na situação de ser um asana que envolve uma complexidade maior, né, que tenha muitos detalhes, ou um asana que possa, se executado de forma incorreta, possa ser inseguro para os alunos, né, possa trazer algum perigo, algum risco para a segurança, né? Que possa trazer algum risco de lesão, por exemplo. Então, nessas situações, né, em que a postura é mais complexa, demanda mais detalhes, em que a postura possa trazer algum risco, exemplo, Salamba Sarvangasana, a postura da vela. Então, por ter essa flexão mais intensa, né, da cervical, do pescoço, é interessante a gente demonstrar essa postura, né? Porque até a questão de como utilizar a manta, né, para dar suporte ao pescoço, né? O ideal nessa postura é a gente sempre ensinar com a manta, né? No caso esse exemplo que eu dei do Salamba Sarvangasana. Mas, enfim, isso é um outro ponto também que seria um grande parêntese. Então, não vou falar muito sobre essa questão hoje. Mas tem posturas que demandam que a gente demonstre. Se a gente está ensinando a Adho Mukha Vrikshasana, por exemplo, né? Que também é uma postura que a gente está trazendo todo o peso do corpo sobre as mãos. Talvez a gente esteja utilizando a parede, né? Como um próprio, como um apoio. Então, tem detalhes, tem risco. Então, é legal a gente demonstrar Matsyasana, né? Postura do peixe também. Tem essa questão da cervical, né? Que tem toda essa abertura do pescoço. Então, posturas como essas, que eu dei exemplo, né? Salamba Sarvangasana, Adho Mukha Vrikshasana, Matsyasana, postura do peixe. Então, essas posturas, por exemplo, vale muito a pena demonstrar, porque se tiver algum alinhamento incorreto,
pode trazer riscos, né, de lesão para os alunos e em pontos muito delicados, né, cabeça, pescoço, por exemplo, cervical. Então, nesses casos, vale muito a pena, sim, demonstrar a postura e demonstrar até antes de guiar os alunos, de fazer até um mini workshopzinho dentro da prática, né, dentro da aula, de avisar os alunos, né, agora eu vou parar um pouquinho, todo mundo preste atenção, até pedir para se aproximar, eu vou demonstrar essa postura, preste atenção direitinho e depois eu vou guiar vocês, né? Vou conduzir vocês na postura. Então vamos olhar aqui direitinho, aqui a gente faz assim, aqui a gente faz assado, toma cuidado com isso, atenção nisso e pronto. E aí conduz os alunos nessa postura. Então nessas posturas, né, que que é mais delicada a questão da segurança, é legal até a gente fazer esse mini workshop antes de conduzir os alunos, né? E aí outro ponto que eu estava dizendo, que também é interessante estar no tapetinho para praticar, é quando tem alunos iniciantes, né, que não tiveram muito contato ainda com a prática e tudo é novidade. Tirando esses dois casos, né, a gente não precisa necessariamente, como professor, estar ali no tapetinho o tempo todo praticando. Então, eu já falei aqui algumas vezes, né? A questão da gente estar, enquanto professor, praticando o tempo todo, deixa a gente cansado, né? Se a gente está dando muitas aulas, está guiando muitas práticas no nosso dia a dia, isso pode trazer exaustão. A gente vai praticar um lado mais do que o outro, né? Talvez, se a gente está fazendo alguma postura assimétrica, a gente vai acabar fazendo mais o lado direito e o lado esquerdo talvez a gente esteja circulando, né, na sala de prática ou ali na telinha assistindo, percebendo o que os alunos estão fazendo para trazer alguma instrução, né, alguma correção. Então, pode gerar desequilíbrio se a gente está só fazendo um lado. Além disso, a gente está falando enquanto a gente está guiando a prática e se movimentando, então é muita informação. A gente não está prestando atenção na nossa respiração. O nosso alinhamento pode ser um pouquinho comprometido, né, por conta de estar falando, respirando, demonstrando, praticando tudo ao mesmo tempo. Então, a longo prazo, essa rotina de estar praticando a prática que você guia o tempo todo inteira, isso pode causar exaustão e desequilíbrios na gente enquanto professores, né? Então, ter esse cuidado de não precisar estar no tapetinho o tempo todo e não estar no tapetinho o tempo todo permite uma atenção maior ao que os alunos estão fazendo para que a gente possa trazer questões, né, instruções mais específicas para o que eles estejam precisando, correção do alinhamento, etc, né? Então tem mais espaço para observar os alunos, né? E não tem essa questão de se exaurir falando ao mesmo tempo, observando os alunos, de ter que fazer um malabarismo de muitas habilidades ao mesmo tempo, né? Então, essa questão de conduzir os asanas, né, não é sinônimo, não necessariamente tem que vir junto com demonstração dos asanas. A gente pode conduzir asanas sem estar no tapetinho demonstrando esses asanas, né? E o que isso vai demandar? Clareza nas instruções bem detalhadas, instruções com passo a passo bem definido. Então, quanto mais a gente refina como a gente está entregando, a ordem que a gente entrega as informações, que informações a gente entrega, e quando a gente consegue observar que essas informações estão chegando, mais a gente consegue refinar isso, né? Se a gente fala alguma coisa, deseja que os alunos façam algo e a gente fala alguma coisa que eles não fizeram, sinal que tem espaço para refinar mais ainda aquelas instruções. Então, quanto mais detalhada, né, mais nuances a gente traz, mais clareza vai ter para os alunos poderem se apoiar na condução oral, né, na condução verbal da prática, em vez dos alunos terem que ficar olhando o que o professor e o que a professora está fazendo. Então, essa questão da condução dos asanas, né, e de demonstrar, é interessante a gente trazer atenção para isso, né, porque é muito comum que no início, né, da jornada de professora, de professor, a gente fique muito tempo no tapetinho, a prática toda, né, guiando a prática no tapetinho, porque é natural querer se movimentar para saber o que está movimentando, o que está sentindo para falar logo em seguida para os alunos, né, então é natural sentir essa necessidade de estar mais tempo ali no tapetinho para poder fazer e falar, fiz, já levantei o braço, estou falando, levantei o braço, enfim, de ter essa coisa do corpo fez, falei, um seguido do outro o tempo todo. Então, no início da jornada, é comum ter essa coisa de estar mais no tapetinho, né? E é natural. Só que é interessante também a gente não se apegar a essa questão de estar o tempo todo no tapetinho
ou se cristalizar nessa necessidade, né? E de se desafiar de vez em quando, sai do tapetinho, tenta instruir sem ter que fazer, sem ter que praticar, para ir fortalecendo a instrução verbal, para ir fortalecendo essa condução verbal que não precisa de alguém lá na frente desempenhando, né, praticando aquelas posturas. Então, tem uma estrutura de como conduzir os asanas que pode ajudar nessa questão de como organizar as informações, né? Então, agora eu vou trazer esse passo a passo de como instruir os asanas sem precisar estar no tapetinho, né? Então, se a gente ordenar, bem ordenadinho essas informações, é como se fosse um esqueleto que a gente pode utilizar para ensinar qualquer asana. Então, e de uma forma bem tradicional, né? No Vinyasa, por exemplo, né? Se você dá aula de Vinyasa, essa forma de ordenar as informações talvez não dê tempo, porque Vinyasa, o ritmo é mais acelerado, né? Respira, movimenta, respira, movimenta. Então, não tem tanto tempo de destrinchar os asanas, né? De trabalhar com mais profundidade no alinhamento. Então, no Vinyasa, né, talvez essa não seja a estrutura que funcione melhor. Então, vou falar dessa estrutura e aí depois eu falo mais sobre essa questão de estilos diferentes, né? Então, pensando mais no Hatha Yoga, né? E até, se for parar para pensar, né, Yin Yoga também funciona esse método, né, essa estrutura. Para Yoga restaurativa também funciona. Em geral, funciona para diversas práticas, talvez um pouco menos para essas práticas mais dinâmicas. Depois eu volto para essa questão, né? Então, uma forma muito interessante de organizar os asanas, né, que é a estrutura que eu uso e que é bem completa, é a gente sempre iniciar. A primeira informação que a gente traz sobre um asana é se tem alguma contraindicação ou algum cuidado especial que a gente deva ter. O exemplo que eu dei, Salamba Sarvangasana, né? O ideal é que a gente ensine essa postura com o uso das mantas, do blanket, né? Da mantinha de yoga. Por quê, né? Para a gente dar suporte à cervical, porque muitos de nós não tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui no pescoço, né? Então, a maioria de nós tem um ângulo em algum lugar, né? Desse exemplo que eu tô dando, um ângulo um pouco mais, vou mostrar o meu, um ângulo um pouco mais fechado, alguém vai chegar no limite aqui, alguém aqui. Então, cada um de nós tem um ponto de limite, né? Desse movimento. Então, se a gente não tem esse ângulo naturalmente de 90 graus da cervical, a manta vai ser necessária para não forçar esse ângulo que ainda não existe. Talvez nunca exista, né? Talvez nunca chegue nesse ângulo de 90 graus, e tudo bem também. Então, o uso da manta é essencial nessa postura, né? Que foi o exemplo que eu dei antes. Então, isso é um cuidado especial. Então, é algo que a gente já traz logo no início. Então, olha, para a próxima postura, a gente vai precisar das mantas. Então, vamos pegar as mantas, demonstrar como usa a manta, né? Nesse sentido, como utilizar o prop. Quando a gente oferece um prop, é sempre importante a gente ensinar como utilizar corretamente o prop, né? Para criar essa intimidade com o uso do acessório. Então, primeira informação, tem alguma contraindicação? Tem algum cuidado especial, alguma necessidade especial? Nesse exemplo que eu dei, Salamba Sarvangasana, né? A postura da vela, pode ter a questão, né, de oferecer a manta. Antes, né, o ideal seria oferecer a manta cada vez que a gente ensina essa postura. Outro cuidado, uma contraindicação, né? Se alguém tiver com algum problema na cervical, se alguém tiver com torcicolo. Então, dependendo do que os alunos, né, naquela turma estejam trazendo pra gente, né, o que a gente saiba em relação a eles, se a gente sabe que alguém tem alguma questão na cervical, se a gente sabe que alguém chegou com torcicolo, essa postura vai ser contraindicada para essa pessoa, né? Então, como alternativa, se for algo que não seja tão... não seja tão intenso, né? Depende muito do que é, eu estou dando exemplos gerais. Mas se for algo mais tranquilo, por exemplo, a gente pode oferecer como alternativa, nesse exemplo que eu estou dando da postura da vela, a gente pode oferecer a postura da ponte, que ainda tem essa questão, né, da flexão da cervical, só que de forma bem mais leve, né? Porque não tem o peso do corpo lá para cima. Então, na postura da ponte, tem elevação de quadril, é um ângulo um pouco mais tranquilo para a cervical, e então tem efeitos similares.
em relação ao Salamba Sarvangasa, na postura da vela. Então essa pode ser uma alternativa para quem é contraindicado, né? Para quem, por exemplo, alguém com torcicolo, né? Talvez nem a postura da ponte seja uma boa, então a gente pode oferecer outra coisa, talvez o descanso construtivo, talvez postura da criança. Enfim, depende do que vem antes e do que vem depois, né? Não existe nem uma fórmula fechada, depende muito do que está acontecendo antes e depois da prática, né? Mas o que eu quero dizer é que nesse momento inicial, na primeira informação que a gente traz sobre um asana, é a gente mencionar se tem alguma contraindicação, ou seja, se tem alguém, né, questões que possam estar no caminho, né? Se alguém tem alguma lesão, por exemplo, uma contraindicação seria, se você tem essa lesão aqui, se você tem essa condição, essa postura não é para você. Mas é importante a gente falar o que é então para essa pessoa, né? Então, se essa postura é contraindicada, tem essa que você pode praticar. Então, ainda tem essa questão, né? A primeira informação que a gente dá sobre uma postura, contraindicação, cuidados especiais e alternativas. Se a pessoa não vai poder praticar essa postura que está vindo, olha, então se você, por exemplo, né, nesse exemplo da postura da vela, então se você está com torcicolo, se você tem alguma questão na sua cervical, hoje você vai praticar a postura da ponte ou descanso construtivo. Caso contrário, vamos comigo. E aí a gente segue para a próxima informação. Então, primeira informação, contraindicação, qualquer cuidado especial que possa ser necessário, né, como o uso de props, como alguma questão de alinhamento que seja muito importante. Por exemplo, né, se a gente está ensinando a postura do peixe, Matsyasana, é importante a gente lembrar os alunos para não virarem o rosto para um lado para o outro, né, quando a gente estiver na postura do peixe, para não causar nenhum desconforto, nenhuma lesão ocasional. Me deu um branco dessa palavra, ocasional, acho que é isso, né? Lesão. Então, é interessante a gente trazer essas questões que são essenciais, né? De cuidado, de segurança, logo no início. Então, primeira informação, contraindicações, cuidados especiais. Dito isso, né? Dando alternativas a quem não for embarcar no restante, restante das instruções, né? Na postura do asana. A gente dá uma alternativa para quem não for e segue para quem for. Então, isso assim, demanda uma habilidade, né? Da gente estar sempre pronto para trazer alternativas, para conhecer muito bem os asanas, né? A gente só consegue trazer essas informações assim, ao vivo, se a gente souber, se a gente tiver estudado, se a gente tiver praticado, se a gente tiver experiência. Então, primeiro, né? Contraindicação, dando alternativas, os cuidados especiais. Passado isso, o próximo ponto que a gente vai focar vai ser a técnica em si. Então, primeiro a gente traz as contraindicações justamente porque se alguém não puder praticar algo, a pessoa já sabe de antemão, em vez de chegar numa postura e a gente falar, e se por acaso aqui na postura da vela, se você tiver com torcicolo, essa postura não é legal para você. Tarde demais. A pessoa já está ali com dor no pescoço ou nem conseguiu chegar porque não está sendo legal, está sendo muito desconfortável. Bom dia, Tati. Então, essa questão de contraindicações a gente dá no início, antes mesmo da técnica, é importante, né, para manter a segurança. E assim, contraindicações, a gente não precisa falar uma lista de todas as contraindicações da postura, só o que foi essencial e o que a gente souber que está acontecendo ali com um dos nossos alunos naquele grupo. Então, se a gente sabe que alguém chegou no início da aula e falou pra gente que está com torcicolo, nesse exemplo que eu dei, a gente sabe que a gente vai ter que alertar ao longo da prática, sempre que uma postura for contraindicada para torcicolo, que possa piorar a situação, que possa agravar, a gente relembra. Olha, se você está com torcicolo hoje, temos essa outra opção. Evita essa aqui, não venha nessa postura, né? Porque tem outra que vai ser melhor para você. Então, contraindicação, primeira informação. Em seguida, vamos para a técnica, né? Então, a técnica é justamente a questão de trazer a ação, né? O movimento, trazer a respiração que a gente vai utilizar em cada movimento. Então, respiração, movimento. Primeiro é respiração, né? Primeira informação é respiração, em seguida o movimento que vai ser executado, né? Ou então só a respiração, né? Quando entrou no asana, depois, né, não precisa trazer as instruções. Então, deixa eu reorganizar isso que eu falei, né? Quando a gente passou da contraindicação e está compartilhando a técnica, a gente vai falando a respiração com o movimento para entrar na postura. Então, cada movimento, né? Então, por exemplo, inspira, eleva os braços, expira, dobra o joelho, flexiona o joelho direito. Então, enfim, né?
respiração, movimento. Chegou na postura, chegou lá na forma, aí a gente permanece na postura, né? Então, se tiver permanência, né? Se tiver essa parte estática da postura, aí a gente vai trazer, chegou na postura, pode trazer, de acordo com como os alunos estiverem, a gente vai trazendo instruções para refinar o alinhamento, né? Então, checa se o joelho está alinhado acima do tornozelo, se está empilhadinho acima do calcanhar. Então, enfim, né? A gente vai trazendo o que a gente perceber que está acontecendo. Se uma pessoa está com o joelho muito à frente do tornozelo, por exemplo, então checa se o joelho está acima do tornozelo. O que a gente observa é aquela informação que a gente traz. Então, são essas instruções de refinar o alinhamento, né? Se tiver tudo correto, né, a gente pode dar um pouquinho de silêncio, né, um espaço para a pessoa perceber a respiração. A gente pode também trazer alguma reflexão ligada ao tema, à intenção da prática. Então, pode ser um momento que você traga alguma fala, alguma questão que converse, né, que se conecte com o restante da prática, com o tema, com a intenção que foi trazido para aquela prática, né? Então, ter esse espaço também é interessante. Pode ser silêncio, pode ser uma reflexão, podem ser instruções para refinar aquele asana. E aí, em seguida, vai ter também a técnica para sair da postura, né? Então, imagina, né? A gente está lá na postura da vela, que é o exemplo que eu estou usando, Salamba Sarvangasana. Aí imagina, né? Tá lá na postura, sustentou, 8 respirações, por exemplo, e sai do asana. Imagina se a instrução seja essa, né? E acabou, sai da postura. Tá, mas como? A pessoa, o aluno pode pensar, tá, como é que eu vou sair daqui? Como que eu saio daqui com segurança, sem me machucar? Então é importante também, né, que a gente instrua com detalhes, conduza a saída da postura com segurança. Então, dentro da técnica, a gente instrui a entrada no asana com segurança, com detalhes, respiração, movimento, a permanência na postura, né? Tem a opção do silêncio, a opção de trazer o tema, né? De revisitar o tema, a intenção e a saída, né? Quando acabou a permanência, instruir, conduzir com detalhes também a saída da postura, né? Então, passo a passo, que nem a entrada, a saída também é passo a passo, né? Então, a gente vai falando cada detalhezinho do movimento de saída. Então, em vez de, no Salamba Sarvangasana, né, falar, então agora acabou o asana, sai. Não é assim, né? A gente vai instruindo cada movimento, né? Então, na expiração, lentamente vai esticando os braços, desenrolando a coluna, enfim, da forma que você for conduzir, se for usar a parede ou não, né? Levando em consideração o espaço e que tipo de próprio você pode estar utilizando. Então, dentro da técnica, a gente usa a respiração e a ação juntas, né? Primeiro respiração, depois ação, permanência, a respiração e a ação para entrar, permanecer na postura, né? Essas informações que eu falei, e sair também, respiração e ação para sair do asana. Então, esse momento de compartilhar a técnica é bem detalhado, né? Então, o ideal é que a gente não instrua a postura só falando o nome do asana e esperar que os alunos entrem no asana sabendo cada ponto do alinhamento, né? Eles só vão aprender se a gente falar, se a gente conduzir. Por isso a importância da gente conduzir, né? Para as pessoas irem aprendendo a chegar naquele asana com segurança, né? E com o alinhamento correto. E aí, o nome do asana a gente pode trazer quando os alunos estiverem dentro da postura também. Essa postura é Trikonasana, então esse é o Trikonasana. A gente pode trazer os benefícios da postura, né? Então essa postura, ela fortalece o abdômen, trabalha a lateral, enfim, né? Então a gente pode trazer mais detalhes sobre a postura, o nome, benefícios, né? E em seguida sair da postura com as instruções bem claras, né? Ou sair da postura ou instruir a transição para a próxima postura, né? Se tiver uma postura linkada logo depois da outra. Então, essa estrutura, ela serve para qualquer asana. E isso traz até mais organização e clareza para a gente saber qual é a próxima coisa que eu tenho que falar. E até para a gente ter mais segurança e clareza na hora de não precisar estar no tapetinho, de sair do tapetinho e poder passear pela sala de prática, né? Ou poder ir lá para o computador, ver a telinha, ficar observando os alunos praticando, em vez de ter que ficar ali no tapetinho o tempo todo, né? Então, recapitulando. A ordem, essa ordem que pode ser um esqueleto, uma estrutura para qualquer asana, para a instrução de qualquer asana, é a gente começar com a contraindicação,
a postura tem alguma contraindicação, a gente menciona, né? Se alguém na turma tiver aquela condição, né, que é contraindicada aquela postura, ou algum cuidado especial, talvez o uso de um prop, né, talvez alguma atenção especial. Dei o exemplo do Salabhasarvangasana com a manta, o exemplo da postura do peixe, Matsyasana, né, de não virar a cabeça, né, de manter a cabeça retinha, centralizada. Enfim, né, dependendo, cada postura vai ter a sua peculiaridade, então é importante a gente conhecer muito bem os asanas, né, para a gente saber o que é contraindicado, para a gente saber o que pode ser um cuidado especial. Então, o estudo dos asanas é muito importante e mais ainda a prática dos asanas, né, para a gente entender como aquilo que sensação é essa desse asana dessa forma no nosso corpo, né? Para a gente ter um entendimento cada vez maior e mais profundo de cada asana, né? Então, primeiro contraindicação, qualquer cuidado que seja necessário, para depois trazer a técnica. Para que a pessoa que não seria interessante praticar a postura, por ter alguma condição, alguma lesão, alguma comorbidade, não esteja na postura para ficar sabendo depois que não podia ter praticado. Então, essa ordem tem uma lógica, né? Então, em seguida, a gente traz a técnica, que é uma condução, né, detalhada, usando a respiração e a ação da entrada na postura detalhada. Permaneceu na postura, né, tem um espaço da postura, a gente pode dar espaço para a pessoa respirar em silêncio. A gente pode refinar o que a gente vê de alinhamento incorreto, a gente pode trazer instruções para refinar os alinhamentos que a gente pode melhorar ali na sala de práticas que a gente esteja vendo. A gente pode trazer a intenção de volta da prática, a gente pode trazer o objetivo da prática ali, trazer algumas palavras que conecte, né, com essa intenção, com esse objetivo. É um momento que é interessante trazer o nome do asana, não antes, para não antecipar e a pessoa já entrar na postura sem ouvir as instruções. Então, é aí que a gente traz o nome da postura, né? Quando a pessoa já está lá na postura, o nome da postura pode ser em sânscrito e em português. A gente pode trazer também os benefícios da postura, né? O que aquela postura está trabalhando, o que aquela postura está trazendo. E aí, depois de tudo isso, a gente traz as instruções detalhadas também para sair da postura com segurança ou para fazer a transição para a próxima postura com segurança. E aí, na próxima postura, mesma coisa. Tem contraindicação? Qual é? Tem algum cuidado especial? Qual é? E aí já começa como entrar no asana, como permanecer, refina alinhamento, traz informações, revisita o tema, fala os benefícios, o nome da postura, para depois sair ou fazer a transição. E assim sucessivamente. Então, essa estrutura, né, de conduzir os asanas é muito interessante porque traz esse esqueleto que ele pode ser usado para todos os asanas, né? E traz uma organização de como guiar, como conduzir a prática com clareza. E isso cria também nos alunos essa coisa deles saberem o que está vindo, né? Eles sabem a ordem de como isso vai ser entregue. Borboleta. Sabe a ordem de como vai ser entregue, sabe a ordem do que vai acontecer. Então, essa estrutura ajuda a ter clareza do que vai ser dito e, do outro lado, os alunos vão saber, vão conseguir antecipar, né, o que esperar. Tem essa segurança, né? Eu sei que a prática está bem estruturada, eu sei o que eu vou ter que fazer próximo. Vi como medir o tempo de permanência dos dois lados. Perfeito. Então, essa questão, eu já tentei usar relógio, não funcionou para mim. Não sei se alguém tiver algum comentário também, fica à vontade para trazer. Relógio não funcionou. É uma forma, né? Ter um relógio. Voltei, travou aqui, mas acho que está funcionando. No primeiro estúdio que eu trabalhei, tinha um relógio de costas para os alunos. Então, só eu conseguia ver o relógio, os alunos não. E isso é outra dica, né? Se você tem seu espaço, tem seu estúdio, eu nunca deixaria o relógio à vista para os alunos, né? Senão os alunos vão ficar olhando para o relógio e, enfim, se distraindo, né? Pensando em tempo e em horário. Então, nesse estúdio que eu trabalhei, né, tinha o relógio de costas para os alunos e de frente para mim. Então, eu tentei medir o tempo de permanência com o relógio, não funcionou. Se funciona para você, perfeito. É uma forma, né? É uma das formas. Você pode também fazer essa contagem por respiração.
Então, você pode guiar a respiração. Tem essa opção, né, de guiar a respiração, o que eu não acho tão ideal, porque cada pessoa respira num tempo diferente, né? A não ser que esteja tendo, né, que você esteja trabalhando respiração Langana, respiração Brahmana, né? Que aí tem uma contagem para ou alongar a inspiração ou alongar a expiração. Isso já é um trabalho mais específico, né? Então, tem essa possibilidade de contar junto com os alunos a respiração. Ou então você falar para os alunos, né? A gente vai ficar aqui por 8 respirações desse lado, né? E aí você observar mais ou menos, né? Como os alunos estão respirando para você contar também e fazer meio que uma média, né? E aí quando finalizar as 8 respirações, a gente vai inspirar e elevar os braços e aí a gente já vai juntando, né? O ritmo da turma. Então tem várias formas, né? De medir o tempo por respirações. Acho que por respirações, para nós professores de yoga, né, eu acho que acaba sendo a maneira mais fácil, mais prática de medir tempo de permanência, né, em cada lado. E é isso assim também. E acho que com a experiência fica muito mais fácil a gente perceber a sensação de tempo, né? De saber que o tempo desse lado foi igual ao tempo do outro. Essa coisa de avaliar quanto tempo passou na postura, a gente vai percebendo com a experiência, conforme a gente vai trabalhando mais, guiando mais e mais práticas. Parece que o nosso reloginho interno fica mais preciso, né? De medir a permanência dos dois lados. Mas contar a respiração eu acho que é a maneira mais prática, assim. Mais até do que relógio. Mas se relógio funcionar, ótimo, uso o relógio, né? Para quem guia práticas em programas, né? Zoom, etc. Tem vários, né? Fica o reloginho ali do lado, então é até mais fácil, né? Que você tá vendo os alunos e vendo o reloginho. É uma das formas, né? Até faço isso às vezes quando eu tô guiando práticas no Zoom, uso o reloginho do Zoom. Mas em salas de prática, né? Essa questão de ter o relógio de costas para os alunos é outra forma, se o relógio funcionar. Ou até a respiração, né? Então, a respiração acho que é mais infalível. Então, espero que tenha ajudado, Tati. Então, era isso que eu queria trazer, né? Essa questão dos asanas. Uma coisa que eu não faria, né? É guiar asanas só dando os nomes das posturas. Inspira, Urdhva-hastasana. Expira, Uttanasana. Inspira. Enfim, é possível. Numa saudação ao sol, por exemplo, é possível, né? Pelo menos o primeiro ciclo eu daria informações mais detalhadas para depois, né? Quando começar a fluir com mais fluidez, né? Uma redundância, mas entenderam? Se movimentar com mais fluidez, dá para fazer. Respira, nome da postura. Respira, nome da postura. Aí tudo bem. Mas se tem alguém que ainda é iniciante, né? Se tem muitas questões de alinhamento incorreto, falar a respiração em nome da postura, as pessoas vão praticar com alinhamento incorreto, podem se lesionar, podem se machucar, podem sentir desconforto. Acho que não é o ideal, né? A gente fazer algo, executar algo incorretamente só para manter o fluxo. Qual é a intenção, né? Então, acho mais interessante a gente trabalhar uma boa base, uma boa fundação, para depois colocar outras camadas, né? Em cima do correto, né? Do alinhamento correto, de uma base bem estabelecida. Então, essa questão também de falar, ensinar, né, conduzir asana só falando o nome da postura, a pessoa vai entrar na postura com a ideia daquela postura. Trikonasana. Trikonasana eu sei que coloca a mão lá no tornozelo ou no chão, estica o outro braço para cima. Tá, mas e o restante? Como que a coluna fica? Qual é o posicionamento do quadril? Qual é o posicionamento dos pés? Então, quando a gente está instruindo os asanas, é interessante também a gente começar. Qual é a ordem? A gente começa pela base. Então, dentro da técnica que eu falei, né? Esse é outro parênteses. Dentro da técnica de falar da respiração e da ação, qual é a ordem de falar da ação da respiração? A base. A gente sempre movimenta a base antes, né? A gente estabelece a base, que nem quando a gente constrói uma casa. Primeiro a gente faz a fundação da casa, depois a gente vai subindo os outros elementos, né? Mesma coisa na postura. Primeiro é a base. Qual é a base da postura? É os pés? Então vamos estabelecer qual é o posicionamento dos pés. Depois a gente vai subindo. Como é que estão os joelhos, né? Se a gente for falar dos joelhos, dependendo da postura, quadril, coluna, ombros, braços, cabeça. Então a gente vai construindo a postura a partir da base e aí vai subindo até chegar ao topo. Então, se a gente for pensar numa ordem, essa ordem é uma ordem lógica que faz sentido, né? Primeiro a base, a estrutura, para depois subir.
Então, quando a gente fala só o nome, a gente está perdendo essa construção detalhada, né? E aí a pessoa pode entrar na ideia da forma, vai entrar na ideia de uma foto, de alguma imagem, de copiar o professor, de copiar alguém naquela forma. Então, é muito mais enriquecedor a pessoa construir sentindo, né, as sensações a partir de dentro, e não de pegar uma forma, Ctrl+C, Ctrl+V, colei no meu corpo aquilo que eu tô vendo. Então, é muito mais bem construído, né, a gente guiar com detalhes do que falar inspira, Tadasana, expira, né, o nome da postura, sem detalhes, sem falar o que fazer. Para alunos que já estão praticando há anos, né, que já tem isso tudo internalizado, se é uma turma que é de forma homogênea, com mais tempo de prática, aí é diferente, né? Aí a gente pode trabalhar isso de outra forma e pode só pensar o que a gente vê de algum alinhamento que precise de refinar um pouquinho, a gente pode direto naquele ponto que possa precisar de refinar alguma coisa, né? Não precisa trazer tantos detalhes. Mas isso é algo que a gente vai desenvolvendo com a relação que a gente vai desenvolvendo com a turma, que a gente vai desenvolvendo com os alunos, percebendo o que já é uma informação que ele já tem muito bem cristalizada e não é mais necessária. E eu até arriscaria dizer, né, que, na verdade, o óbvio, às vezes, né, na verdade, é bom a gente falar o óbvio, né, porque nem sempre o que é óbvio pra gente é o que é óbvio pro outro. Então, nunca é demais, na verdade, né, a gente trazer essa questão de refinar o alinhamento, de refinar as instruções, até para quem já é mais experiente, né. Pode ser alguma coisa que passou batido em algum momento. Então, trazer esse detalhamento é interessante, né? Para construir a postura de dentro, para construir a postura da base e não, eu ouvi o Uttanasana. O Uttanasana é aquele que é flexão para frente. Então tá, mas como é que faz? Como é que estão os joelhos? Como é que tá a lombar? Como é que tá o pescoço? Como é que tá a cabeça? Então, pode passar muito detalhe batido. Então, eu não pularia essa questão de trazer as instruções mesmo, né? Isso pode ser ajustado, as instruções, a quantidade de instruções pode ser diminuída dependendo da turma, do nível de experiência. Então, nunca tem uma fórmula 100% fechada, né? Tudo a gente vai adaptando e moldando de acordo com os alunos que a gente tem ali com a gente. E cada turma pode ter uma necessidade diferente, cada aluno pode ter uma necessidade diferente. Então, isso tudo vai sendo moldado ao longo do tempo, né? Então, essa estrutura que eu comentei hoje é uma base muito interessante para a gente começar a trabalhar e construir, né? E ter essa organização, a gente com a gente mesmo, né? Enquanto professor, professora. Isso reflete nos alunos que também já sabem como esperar essa organização e já sabem como se organizar, porque sabem que vai ser... Se a pessoa for contraindicada, essa informação vem antes. Nas instruções a gente começa pela base e vai subindo, né? Então, tudo isso traz uma organização para a gente e para os alunos, né? E isso vai fazendo também com que a gente deixe as nossas instruções cada vez mais claras, para não ter que estar no tapetinho o tempo todo, né? Se cansando, se exaurindo, falando, respirando, se movimentando ao mesmo tempo. Caos, né? Então, é interessante a gente também se poupar, se preservar, porque a gente também quer poder praticar por toda essa vida, né? Essa existência. Então, fica essa dica, né, dessa estrutura de como conduzir os asanas com clareza, né? Usando essa fórmula, essa estruturinha que eu trouxe. Então, se você experimentar funcionar para você ou não funcionar, fica à vontade para mandar uma mensagem depois. Eu vou ficar feliz de receber, de saber. E até se tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira ver aqui nas lives, fica à vontade também para mandar, né? Mandar sugestões por direct, por e-mail, fica à vontade. Heleneia, agradeço também. Agradeço muito a presença de todos, os comentários, Tati, também a participação. Semana que vem, quarta-feira, às 9 horas, estou de volta. Agradeço, querida. Um ótimo final de semana, um grande beijo. Namastê.